Apocalipse 5, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então, ouvi que toda a criatura que há no céu e na terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Glória a Deus. Capítulo 4 e capítulo 5 de Apocalipse, eles nos dão uma visão do céu. Uma visão revelada. Uma visão real. Não uma visão que vem da cabeça de alguém, mas de alguém que foi levado ao céu e teve essa visão. No capítulo 4, nós vimos na semana passada que a primeira coisa que João vê é um trono. Um trono que governa o universo. E nesse trono tem alguém sentado. E alguém tão esplendoroso que João não consegue descrevê-lo. Só fala da sua santidade, da sua justiça. E ele descreve então esse trono, aqueles que estão ali ao redor dele. Descreve os querubins que o adoram dia e noite. Descreve os 24 anciãos que são a igreja diante do Senhor adorando. A igreja da antiga aliança, da nova aliança, adorando ao Senhor. E no final do capítulo 4, eles entoam o cântico da criação. O cântico que exalta a Deus como Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. É uma visão maravilhosa, irmãos. Uma visão exuberante. Uma visão que toca no nosso coração. E agora no capítulo 5. Não sei como você leu esse texto. Como você cantou as músicas que nós acabamos de cantar. Mas é um texto que mexe profundamente e toca o nosso coração. Porque João diz: eu vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro. E esse livro estava todo escrito e selado com 7 selos. E
um anjo muito forte grita para todo o universo: quem é digno de abrir este livro e de desatar-lhes os selos? E não houve resposta, não apareceu ninguém. E o apóstolo João então é levado, é movido no seu interior e começa a chorar muito. Chorando porque não havia ninguém no universo. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem vivo e nem morto, capaz de abrir aquele livro. E ele chora ali profundamente, porque era um momento de extrema necessidade que aquele livro fosse aberto. E nós podemos pensar, que livro é esse? Por que João chora tanto porque esse livro não pode ser aberto? Esse livro representa o plano de Deus para o universo. Representa o decreto de Deus que deve ser cumprido e que está sendo cumprido e que por todo o tempo e por toda a eternidade. E quando diz abrir o livro, não simplesmente significa abrir aquele livro ou quebrar aqueles selos, mas significa que aquele que abrir o livro, ele vai também ter a autoridade para levar a concretização dos planos de Deus, dos projetos de Deus, dos decretos de Deus, os decretos eternos de Deus, o projeto dele para toda a humanidade, o projeto de vida, de restauração deste universo que caiu sob o domínio do pecado. Então aquele que conseguir abrir o livro, ele vai ser aquele que vai conduzir a história para que o projeto e o propósito de Deus se concretizem na história da humanidade. E João então está ali, né, sentindo que se ninguém abrir aquele livro, o nosso mundo, o nosso universo, será um lugar sem Deus, será um lugar sem sentido e sem propósito e sem controle. E se você olhar um pouquinho para os nossos dias de hoje, você vai ver um universo assim. Um universo que cada dia despreza a Deus e que cada dia se torna mais confuso, mais sem propósito, e as pessoas não sabem mais para onde ir e nem como viver. É uma visão muito pálida, um vislumbre apenas do que seria o universo se esse livro não fosse aberto. Mas naquele momento em que João está chorando, um ancião se aproxima dele e diz uma palavra linda, né? Não chores, não chores, não chores, não é o momento de chorar. Porque ele diz, olha, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu. Aleluia. E essa expressão, o leão da tribo de Judá, é uma expressão do Antigo Testamento de Gênesis 49. Quando Jacó está abençoando os seus filhos, ele fala desse leão. E em Isaías, capítulo 11, ele vai falar da raiz de Davi. Ou seja, estes eram títulos messiânicos. Um judeu que lesse essa profecia naqueles dias e hoje, vai saber que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, é o Messias. É o Messias que eles esperam até hoje. Mas para nós cristãos é o Messias que já veio na pessoa de Jesus, de Nazaré. Então, quando João vê isso, é o Messias venceu. É aquele que ele conviveu com ele. É o mesmo Jesus que andou junto com João. E João então olha de novo para o trono e o que ele vê? Ele não vê um leão. Ele vê um cordeiro. Ele vê um cordeiro como ele havia sido morto. Que coisa extraordinária. Um cordeiro. Quem vence não é um leão, não é um animal violento, não é um urso, mas é um animal que é destinado ao sacrifício. Um animal que vai para o altar. Um cordeiro. Ele vence, ele venceu. E essa palavra venceu, é uma palavra completa, que denota uma ação completa.
O sacrifício de Jesus foi completo. Nada precisa ser acrescentado mais à obra de Jesus. Ele venceu de modo completo e absoluto. E essa vitória é uma vitória por toda a eternidade. Ela não precisa ser mais repetida, porque ela foi completa, ele venceu. Venceu como Senhor de todo o universo. Ele venceu ali Satanás. Paulo diz em Colossenses que Satanás foi exposto à vergonha na cruz. Ali ele venceu a morte, o maior de todos os inimigos da raça humana. Ali ele venceu o pecado que escraviza, que mata, que aliena de Deus. Ali ele venceu o mundo. Ali ele venceu a carne. Ele venceu. Ele venceu todos os nossos inimigos. Todos os inimigos do povo de Deus foram derrotados lá na cruz. Foram derrotados no momento em que o Senhor Jesus venceu a morte. Ele venceu. Ele venceu. E a cruz é o símbolo que acusa este mundo do seu pecado. A cruz é aquilo que mostra que esse mundo está condenado eternamente, porque foi capaz de sacrificar o Filho de Deus. Por isso a cruz é um símbolo de escândalo. Por isso o evangelho da cruz é loucura para os que se perdem. Por isso o evangelho da cruz é um absurdo para aqueles que não creem, é blasfêmia. A cruz está no centro da história. E por isso hoje de manhã eu compartilhei da experiência dos nossos irmãos da China, que o governo proibiu, em 2013, que as igrejas tivessem cruzes vermelhas, grandes, nos seus templos. E começou a tirar essas cruzes. E agora, nesse ano, agora em maio, isso voltou com muita força, retirando as cruzes, e uma igreja mesmo foi demolida. Mas o que os cristãos chineses fizeram? Eles começaram um movimento onde cada crente faz a sua cruz, pinta de vermelho, e põe na sua casa, põe no templo, põe no seu carro, porque a cruz é essa ofensa por mundo, por isso o mundo odeia. E eles disseram: olha, vocês podem tirar as cruzes dos nossos templos, mas vocês não podem tirá-las dos nossos corações. Que testemunho! Ali está a cruz, onde o Senhor Jesus venceu, onde o Senhor Jesus se tornou o Senhor do universo. E Cristo venceu. Ele venceu sem armas. Ele venceu sem derramar o sangue alheio. O Senhor Jesus implantou o seu reino. Aquele reino que nós vimos hoje no estudo da manhã. Aquela pedra que foi cortada sem ajuda de mãos humanas e destruiu os impérios deste mundo e cresceu. Esse reino tem sido implantado, não à custa de guerras, de violência, não à custa do sangue alheio, mas à custa do sangue do Cordeiro de Deus e de seus mártires. E de seus mártires. Alguém já disse que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. E o sangue que o Senhor Jesus derramou, e o sangue que seus mártires continuam derramando hoje em toda a face da terra, atestam o poder do Evangelho de Jesus Cristo, o crescimento desse reino. Em Atos 1:8, o Senhor Jesus disse: sereis os meus mártires, sereis as minhas testemunhas até os confins da terra. E o seu reino tem crescido, se expandido dessa maneira. Que coisa maravilhosa. E a vitória de Cristo é sempre presente. Ela é a mesma. Nada mais pode ser acrescentado. Ela é tão perfeita que perdura eternamente. Glória a Deus por isso. E João, ele vê um cordeiro. Um cordeiro como tinha sido morto.
Ele tem 7 chifres e 7 olhos, simbolizando o seu poder, simbolizando a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença. Aquele cordeiro, ele é todo poderoso, ele tem consciência daquilo que acontece em todo mundo, ele é onisciente. Por isso João vê e descreve esse detalhe, mostrando que ele é todo poderoso, plenamente consciente, plenamente Senhor. E no verso 7 diz: veio, pois, e pegou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Nesse momento, irmãos, acontece algo extraordinário. No momento que aquele cordeiro toma aquele livro, o universo explode em adoração. O universo todo começa a adorar. Porque naquele momento, o Cordeiro de Deus foi entronizado ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. É o momento nós estamos lendo aqui e vendo, irmãos, a entronização de Jesus Cristo como Senhor do universo, como Senhor da história, como aquele que está conduzindo a história ao seu final. Estamos vendo diante dos nossos olhos. Quando o Cordeiro tomou aquele livro, o versículo 8 diz: quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro. E essa adoração se espalha. Começa lá no centro do trono. Depois você vai ver no versículo 11 que todos os seres celestiais vão entrar nessa adoração. E no versículo 13 em diante fala que toda a criatura no céu, na terra, entra nessa adoração. Ou seja, todo o universo criado adora o Cordeiro. O Cordeiro se tornou digno de adoração porque ele venceu. Que cena maravilhosa, meus irmãos. Que cena extraordinária. Que júbilo no céu. Descrevendo essa entronização. E essa entronização aqui na terra acontece quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja no dia de Pentecostes. Ali, naquele dia, naquele momento, aquilo que estava acontecendo no céu e que João descreve agora para nós, tem a sua repercussão aqui no nosso mundo. O Espírito Santo agora é derramado sobre toda a carne. E você vê lá o texto que havia pessoas de todos os lugares. E todos eles foram cheios do Espírito Santo. E estava ali, a partir daquele momento, a igreja da nova aliança estaria se espalhando por toda a terra. A partir daquele momento, o reinado do Senhor Jesus estava implantado. O reino de Deus havia chegado a este mundo de maneira sobrenatural. O reino de Deus invadiu essa terra caída, esse mundo caído. E a partir daquele momento, aquele pequeno grupo que estava ali reunido começou a se expandir. E hoje estamos nós aqui. Hoje estamos nós aqui para testemunhar a realidade deste reino. O reino de Deus está presente. O reino de Deus é uma realidade. O reino de Deus se expandiu, cresceu e hoje está em toda a terra. Os impérios vieram e desapareceram. Quantos surgiram nesses 2000 anos e desapareceram? Mas o reino de Deus é eterno. Jamais terá fim. E nós somos este reino. Nós somos este reino. Nós que fomos chamados, eleitos pelo Senhor, que fomos amados pelo Senhor antes da fundação do mundo. Nós somos este reino para proclamar a vitória de Jesus Cristo. Aquilo que acontece, e o Apocalipse é todo assim. Ele vai descrevendo aquilo que acontece nas regiões celestiais, no céu, ou no mundo espiritual, enquanto aqui na terra a história vai se desenvolvendo. Eu fico pensando, como é que você vê esse momento mais significativo da história do universo. A investidura do mediador da nova aliança no ofício de rei do universo. Jesus venceu, por isso ele foi entronizado.
Jesus venceu e o sacrifício que ele fez na cruz foi plenamente aceito pelo Pai. E por isso ele derrama o seu Espírito sobre a igreja. E a sua igreja se torna agora aquela que vai levar esta mensagem para toda a terra. Olhe bem para esse texto. Que coisa maravilhosa. O texto diz que aquele primeiro grupo que estava adorando, que eram os querubins e a igreja, diz que cada um dos anciãos tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Pense nisso agora um pouquinho. A nossa adoração, meus irmãos. Isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Para muitos sem significado, sem propósito. Para muitos apenas um momento em que a gente canta alguns cânticos. Para muitos um momento em que a gente ouve uma mensagem que a gente gosta ou não. Para muitos um momento que pode ser desprezado e trocado por qualquer outro. Mas aqui está dizendo que este momento em que o povo de Deus adora o Senhor Jesus, eleva as suas orações, eleva o seu louvor, é um momento em que o reino de Deus se faz presente, onde o Senhor Jesus reina. Nós estamos aqui testemunhando que o reinado de Jesus é real. Nós estamos aqui testemunhando, quando nós nos reunimos para um culto, que de fato o Senhor Jesus venceu. Que de fato o mundo está condenado e precisa se arrepender. Nós estamos testemunhando, nós estamos reinando, Jesus está reinando através da sua igreja. Nós somos colocados nos lugares celestiais, juntamente com Cristo Jesus. Efésios 1, 20 e 26 diz que Jesus foi entronizado acima de todo principado e potestade e todo poder. E para ser o Senhor do universo, Ele foi dado à igreja. Ele foi dado à igreja. Ele é Senhor do universo, porque antes Ele é o Senhor da igreja. Porque antes Ele comprou para o Senhor aqueles que procedem de toda a tribo, povo e nação. Porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, povo e nação. Porque Ele fez isso, porque Ele cumpriu o propósito de Deus, porque Ele veio buscar a você e a mim. Porque Ele veio buscar aqueles que Deus já havia eleito na sua eternidade e veio morrer por eles. Aí sim Jesus pode ser entronizado. E aqui o texto diz: e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes e reinarão sobre a terra. Não vamos reinar no tempo futuro, nós estamos reinando hoje com Jesus Cristo. Quando nós somos fiéis, quando nós expressamos o nosso louvor, quando nós adoramos ao Senhor, nós estamos proclamando o reino de Deus. Nós estamos testemunhando para as pessoas e para os principados e potestades que o Cordeiro abriu o livro e conduz a história. Que as coisas não estão acontecendo por acaso, que este mundo não está sem direção, que o nosso rei não é um rei exilado, esperando voltar um dia para implantar o seu reino está presente. E os reinos deste mundo se tornaram do Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Essa é a palavra de Deus, um reino que não termina. E isso precisa, irmãos, nos despertar. Porque muitas vezes nós queremos fazer parte de reinos e de projetos que ficam por aqui, terminam aqui nesse mundo, que vêm e passam rapidamente. Mas pensa bem no seu privilégio. Deus escolheu você, de entre muitos milhares deste mundo, para implantar em você o seu reino, para que você seja testemunha desse reino, para que você seja aquele que vai levar esse reino em frente. Somos eu e você, a igreja tão sem poder, sem poder econômico, financeiro, militar. Ela se torna
agora, porque o seu Deus, o seu Senhor reina, está reinando com ele e reinarão. Reino de sacerdotes, reinos de intercessores, reinos que se colocam diante do Senhor para mudar a história. E Apocalipse dá muita ênfase à oração. Se você ver aqui no nosso texto, no versículo 8, fala das taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. No capítulo 6, quando abre-se o 5º selo, fala daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e que clamavam em grande voz, pedindo que Deus exercesse a sua vingança. Depois, no capítulo 8, quando o 7º selo vai ser aberto, diz no versículo 3, veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça de incenso com as orações dos santos. A sua oração, a minha oração, a nossa oração fazem uma diferença tremenda. Elas governam o universo. Lembre-se do estudo de hoje, quando Daniel foi confrontado com aquele desafio de saber o que o rei tinha sonhado, o que ele foi fazer. Ele foi orar. Ele foi buscar naquele que conhece os mistérios, aquele Deus todo-poderoso e soberano. As nossas orações fazem diferença. Por isso mesmo, Satanás emprega todos os seus esforços para impedir que você ore, para impedir que a igreja ore, para impedir que o povo de Deus se coloque diante dele. Porque quando o povo de Deus dobra os seus joelhos e clama, as coisas mudam. Estamos vivendo um momento de extrema dificuldade no nosso país. Um momento de extrema dificuldade em todo o nosso mundo. Com milhares e milhares de pessoas fugindo de guerras, refugiados, perdendo tudo. E nós o que estamos fazendo? Talvez procurando explicações. Mas quantos de nós e quantas igrejas estão dobrando os seus joelhos diante do Senhor do céu e da terra, para buscar discernimento, sabedoria, para receber do Senhor aquilo que vai nos dar força para continuar. Nossa adoração, irmãos, faz diferença. Não despreze a oração, não despreze a adoração. Quando você cantar, cante com louvor de todo o seu coração, porque você não está exaltando um Deus morto, incapaz, mas você está exaltando aquele que está reinando para todo sempre. E quanta dificuldade nós temos, quando o nosso louvor é tão fraco. Aqui a pouco nós estávamos cantando, e com essa mensagem no coração, eu estava sendo tocado por esses cânticos que foram feitos, falando, exaltando o nome de Jesus Cristo. Todos eles foram cânticos de adoração, de exaltação, e nós temos trocado muitas vezes, irmãos, essa adoração a Deus por uma adoração ao homem, por um culto centrado no ser humano, por um culto centrado nas bênçãos que o ser humano pode receber, ao invés de ser centrado no Deus Todo-Poderoso que é digno, e tudo mais Ele nos dará. É uma diferença muito grande quando o povo de Deus adora o Senhor. O reino de Deus prospera. E por isso nós fazemos missão. Porque a missão tem o objetivo de que pessoas de todas as tribos, línguas e nações comecem a adorar ao Deus único. Comecem a prestar culto. Comecem a celebrar a ceia do Senhor. Porque quando a igreja celebra a ceia, os sacramentos do batismo, a igreja está expandindo o reino do nosso Senhor e do seu Cristo. Não negligencie, porque nós vemos quanta indiferença com as coisas do Senhor, quanto comodismo, quanta infidelidade. Como nós trocamos isso por qualquer outra coisa.
mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e nos mude, e nos transforme, e nos faça adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, que prestemos a Ele um culto verdadeiro, um culto que o exalte e o glorifique. O Cordeiro é digno, porque Ele foi morto e comprou para Deus um povo santo, um povo eleito, um povo de sacerdotes. Mas eu pergunto aqui nessa noite, o Senhor Jesus, o Cordeiro, que foi morto, já abriu o livro da sua vida? Conduz a sua vida, como Ele conduz a história do universo? Como está você diante do Senhor? O seu livro da sua vida continua fechado, conduzido por você mesmo? Ou você deixou que o Senhor Jesus o abrisse e se tornasse o Senhor da sua história, o Senhor da sua vida, o Senhor que vai te conduzir em vitória até a eternidade? Ele já abriu o seu livro, ou você mantém ele na sua mão? Se esse livro, como João chorava, porque aquele livro da história não tinha sido aberto, nós precisamos chorar por aqueles que ainda não tiveram o livro de suas vidas aberto pelo Senhor da história, por aquele que morreu por você, por aquele que deu o seu sangue para que você pudesse ter vida e vida abundante. E o Senhor Jesus seja realmente não só aquele que abre o livro da história e reina, como nós vimos nessa visão tão extraordinária dessa noite. Você entrou no Santo dos Santos, você foi ao trono da graça de Deus. E você viu ali tudo isso acontecendo. Quando esse mundo estiver pesado, quando as coisas estiverem difíceis, quando você olhar para o panorama da história e ver, será onde que isso vai chegar? Você se lembra que o Cordeiro de Deus venceu, que Ele está entronizado, Ele está dirigindo a sua história e a história desse mundo. E você glorifique a Deus, porque é realmente digno. Digno é o Cordeiro de receber toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Digno é o Cordeiro que foi morto. E você vê a ênfase nessa questão da morte do Senhor Jesus. E nessa noite, meus irmãos, você possa sair daqui com o seu coração mais aquecido pela presença do Senhor, pela palavra do Senhor. Você não fique buscando visões, revelações de um suposto céu, porque o Senhor Jesus te deu nesta noite uma visão do trono da graça. Te deu uma visão da história, de quem conduz a história. E Ele quer conduzir a sua vida. E você possa tomar essa decisão. E dizer, Senhor Jesus, abra o livro da minha vida e conduza a minha história. Porque eu quero fazer parte desse reino eterno. Desse reino que jamais passará. Desse reino que continuará por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus nos sustente. Que Deus nos dê cada dia mais forças para continuar nessa caminhada tão gloriosa. E que a igreja do Senhor Jesus seja mais e mais vencedora em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Ore. Glorifique a Deus nessa visão desta noite. Glorifique a Deus porque o Cordeiro venceu e reina. Porque esse Cordeiro ama você de uma maneira tão extraordinária que foi capaz de dar a vida dele no seu lugar. Glorifique a Deus por isso. Exalte o nome do Senhor, porque Ele é digno. Porque Ele te comprou com sangue que Ele derramou. Ele pagou o preço do seu resgate para que você pudesse ser constituído nação de Deus, povo santo. E Ele colocou você para reinar com Ele. Você reina com o Senhor.
você reina. Nós reinamos como igreja. Aleluia. Ó Deus, a Ti todo louvor, toda glória, toda adoração, Pai. Porque só o Senhor é digno, Jesus. Só o Senhor é digno. Ó Deus, obrigado pela Tua vitória completa na cruz. Obrigado porque ali o Senhor pagou todo o preço do nosso resgate. Porque a obra do Senhor foi completa. Obrigado, Senhor, pelo perdão que nós temos e pela certeza da vida eterna que o Senhor coloca em nossos corações, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos dado visões desses tempos do fim, Senhor. O Teu povo sabe para onde está indo essa história. O Teu povo sabe para onde está indo esta humanidade e este universo. Nós sabemos que a mão segura do Senhor Jesus o conduz. Aquela mão que foi traspassada pelos pregos da cruz é a mão que conduz este universo. Glória ao Teu nome por isso, Senhor. Glória ao Teu nome, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa nos dar uma fé viva e poderosa, Pai. Que o Senhor possa colocar no coração da Tua igreja, ó Pai, um amor tão grande pela Tua obra. Que o Senhor nos faça, ó Pai, orar mais. Que o Senhor nos faça, ó Pai, mais dependentes da oração, Pai. Que o Senhor nos faça adorar mais ao Senhor. Que o Senhor nos dê, ó Pai, uma alegria profunda na adoração, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, que este povo aqui seja um povo conhecido pela sua adoração, pelo seu louvor, pelas suas ações de graças, pelas suas orações, ó Pai. Ó Deus, e que através disso possamos ver o Teu reino expandindo a cada dia, alcançando mais vidas aqui e até os confins da terra, Pai. Ó Deus, obrigado, Pai, porque somos este povo. Obrigado, Pai, porque o Senhor pagou o preço do nosso resgate. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa certeza, porque não é pelos nossos méritos, mas é pela Tua graça e misericórdia e amor, ó Pai. Muito obrigado, Senhor. Conduza-nos mais e mais como Teu povo, para a glória do Teu nome, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.